Olá, jovens, Prof. Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. Bom, já estamos aí na nossa aula de número 11, pessoal. Estamos falando da eletrostática, já falamos de processos de eletrização, que são 3, certo? Os processos, eles são responsáveis por eletrizar os corpos, ele pode ficar com excesso ou falta de elétrons, ok? Nós também falamos da interação de campos elétricos, certo? O que é essa interação de campo elétrico? Você tem uma carga geradora de campo e para você provar que aquela carga existe, né? Vamos colocar dessa forma que ela está gerando um campo, você coloca essa carga aí perto de uma região do espaço para ela interagir, certo? Com a outra carga. Essa interação a gente chama de força eletrostática ou força elétrica, que foi definida lá pela lei de Coulomb. Lembram? A lei de Coulomb me fala que duas cargas que estão separadas por uma distância d têm uma intensidade de uma força, que é a constante eletrostática do meio, com o produto das cargas dividido pelo quadrado da distância, certo? E essa interação, como nós falamos também nas nossas aulas anteriores, essa interação justamente graças ao campo elétrico. Então nós vimos que o campo elétrico é essa região aí do espaço em torno de uma carga que gera esse campo, certo? E você pode sentir, vamos dizer assim, esse campo quando você coloca uma carga de prova, né, de menor valor e com valor conhecido para interagir com essa carga, certo? E nós vimos que esse campo, ele é dado pelo quê, pessoal? Ele é dado pela força de interação dividido pela carga de prova que você coloca para interagir em qualquer ponto desse campo, ok? E nós vimos também que esse campo, ele é proporcional à constante eletrostática, proporcional à carga geradora do campo, que é a nossa outra fórmula, certo? Dividido pelo quadrado da distância. Bom, nós vimos também que o campo, ele pode ser uniforme, ele pode ser de outras formas, certo? E que as cargas estão ali, elas vão interagir voltando ao ponto da força, certo? Pessoal, nós fizemos alguns exercícios que eles falavam o seguinte: imagine que você tem uma carga de prova, que ela está sendo colocada perto de uma carga geradora de campo, certo? O que vai acontecer? Uma interação. Essa interação vai ter aí uma movimentação, concordam comigo? Vamos imaginar para ficar mais fácil? Dois ímãs, você tem um ímã grande e você tem um ímã pequeno. Se você colocar um ímã pequeno, que seria a nossa carga de prova, perto do ímã grande, a gente vai ter uma interação, certo? Uma interação de atração. Certo? Depende do polo que você coloca. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter o deslocamento desse ímã, que está aqui no ponto, até um outro ponto, correto? Carga elétrica, gente, é a mesma coisa, tá? Tu pode ter interação o quê? De repulsão ou de atração eletrostática, dependendo da carga. Se ela tá solta lá no campo, ela vai se movimentar, concordam comigo? Ela pode se aproximar da carga geradora do campo ou ela pode se afastar da carga geradora do campo, dependendo do sinal dela. Lembram? Positivo com positivo, pode ser positivo com negativo, negativo com negativo, certo? Mas aí, pessoal, o que acontece então? Vamos falar que essa força de interação, ela tem um certo aí trabalho para fazer a movimentação dessa carga, certo? Então nós temos que pensar o seguinte: ali naquele ponto a gente tem que ter um potencial, certo? Para a movimentação dessa carga. Se eu não me engano, até usei essa expressão com vocês. Então a gente tem que ter o quê? Um certo potencial para a movimentação dessa carga. Certo? Então, pessoal, a gente vai falar sobre potencial elétrico. Esse potencial elétrico está justamente associado a isso. Essa questão de, naquele ponto, a gente ter ali, uma energia para a movimentação. Então, o potencial elétrico vai estar relacionado ao trabalho que a força realiza para movimentar essa carga dentro do campo, certo? E como o trabalho é igual a energia, então a gente também está associado à energia potencial. Ou seja, eu tenho um potencial naquele ponto, um potencial de movimentação, está relacionado ao trabalho que a força vai fazer para movimentar essa carga. Belezinha? Vamos lá, que nós vamos ver isso na nossa aula de hoje, pessoal. Então, olha só, o que a gente tem aqui,
vem aqui comigo que eu vou ler com vocês. A gente vai trabalhar hoje aí, ó, a parte de trabalho realizado sobre cargas elétricas, certo? Tá aqui no meio. A gente vai trabalhar essa primeira parte, que são superfícies equipotenciais e a diferença de potencial. Então, hoje nós vamos começar a entender a diferença de potencial elétrico e é importante entender a diferença de potencial para que nós possamos entender até a questão da corrente elétrica quando nós formos para a nossa aula de corrente elétrica. Fechado? Vamos falar também de potencial elétrico em um campo elétrico, pessoal. Então, potencial elétrico em um campo elétrico. A gente tem os campos uniforme e também gerado por uma carga elétrica pontual, que vocês viram aí na aula passada, né, com o professor Décio, tá certo? Então, nós vamos ver esse potencial. Galerinha, então, lembrando, olha só, o potencial, ele vai ser definido como o trabalho da força necessária para movimentar essa carga. Fechado? Então, a gente vai trabalhar com potencial. Belezinha? Pessoal, diferente da força e do campo, o nosso potencial elétrico, ele não vai ser vetorial, tá? Como ele está ligado a uma certa energia, vamos dizer assim, a um certo trabalho que vai ser realizado por uma força, a gente também vai ter o quê? Trabalho igual a energia. A gente viu isso lá no primeiro ano. E energia não é vetorial. Tá certo? Então, a gente vai considerar, jovens, olha só, o seguinte, vamos falar primeiro das superfícies equipotenciais, né? Então, o equi está relacionado à equidade, à igualdade, e o potencial são de superfícies, né, que tem certos potenciais para fazer isso que nós falamos anteriormente. Então, superfícies iguais, né? Superfícies equipotencial, então são superfícies de mesmo potencial, belezinha? Consideramos, pessoal, então, uma carga pontual Q, que é aquele Qzão, que é a nossa carga geradora de campo elétrico, como nós falamos aí, em um ponto P, situado a uma distância R dessa carga. Então, imagine, ó, tu tem uma carga aqui, belezinha, e situada aqui, eu coloquei um pouquinho mais acima, um ponto P. Então, eu posso falar que esse ponto P, ele está aqui numa certa região desse campo aqui. Então, a gente escolheu aqui uma distância e colocou um ponto, certo? Então, o que eu colocar naquele ponto de carga vai interagir com o campo gerado por essa carga aqui. Concordam comigo? Então, tá aqui um ponto, certo? Então, esse ponto está o quê? Sob a ação desse campo aqui, ele vai interagir. Tá bom? Entendido isso? Pessoal, então, o que a gente vai fazer? O potencial, ele vai ser dado pelo quê? Ó, se nós formos ver, esse potencial ele é bem parecido com o que nós estávamos trabalhando anteriormente, tá? Ó, a força, como é uma interação, lembra que a força nasce aos pares? Como ela é uma interação, a gente trabalha com duas cargas. O campo elétrico depende da carga geradora. Então, era E igual a K vezes Qzão dividido por D ao quadrado, certo? O que vai acontecer aqui no nosso potencial? A gente tem a constante eletrostática do meio que essa carga aqui está. A gente tem o valor da carga geradora do campo dividido pela distância. Então, é inversamente proporcional à distância. Aqui não vai ter o quê? O quadrado, certo? Então, aqui é dado de maneira linear. Isso aqui é o dobro. Cai 1 sobre 2. Se é 3 vezes mais, cai 1 sobre 3, certo? Porque não é inversamente proporcional ao quadrado, e sim somente elevado a 1. Ah, então se cai 4 vezes, 1 sobre 16, certo? Esse potencial cai aqui. Qual é a coisa em comum que nós temos? A distância continua aqui no denominador, então quanto mais afastado este ponto aqui, menor será o potencial, tá? Para movimentação de qualquer carga dentro desse campo. Fechado, pessoal? Entendido isso? Ok? Bom, então, quaisquer pontos, qualquer ponto, aqui tinha um ponto P, certo? Eu posso colocar qualquer ponto aqui? Posso. Ó, vou colocar a figura aqui para vocês, ó. Então, pessoal, qualquer ponto lá chamou de P, que a gente vai chamar de P' e P duas linhas, né? Um P'inho e P duas linhas aqui, tá certo? Então, qualquer ponto, pessoal, que você coloque, considerando aqui a mesma distância, ó, o P, ele está a uma distância R. Aí, aqui para cá, a gente colocou um ponto a uma distância R, aqui também vai ficar uma distância R. Fechado? Então, o que vai acontecer aí?
Se está uma mesma distância, gente, vocês concordam comigo que o potencial em cada ponto desse vai ser o quê? O mesmo. Nós vimos que esse potencial vai mudar conforme você muda quem? A distância, certo? E é claro que o potencial vai ser maior enquanto maior for essa carga geradora de campo e vai ser menor quanto maior for a distância que você estiver considerando esses pontos, fechado? Então, como fala aqui, pessoal, vai ter o mesmo potencial, então vários pontos que estão à mesma distância vão ter o mesmo potencial, belezinha? É claro que esses pontos estão situados sobre uma superfície esférica, né? Uma superfície esférica aqui, como mostrado na figura, de raio R. E com seu centro em quê? Então, o centro está aqui na carga geradora, como nós podemos observar, tá? Uma superfície como essa, cujos pontos possuem todos o mesmo potencial, é denominado o quê? Superfície equipotencial, que era o que eu estava falando para vocês, né? São superfícies que eu tenho o mesmo potencial. Tá certo? Então, olha só, tá aqui, ó, a carga tá exatamente no centro, aí você coloca uma circunferência aqui, e daqui a qualquer ponto desse daqui é o raio. Se tu colocar qualquer ponto aqui, o que que vai acontecer? Vai ter o mesmo potencial em qualquer ponto desse daí, tá bom, pessoal? Porque o potencial vai depender o quê? Da distância de separação, tá bom? Entendido isso? Então, é uma superfície equipotencial, tá? Qualquer ponto desse daqui, que é o raio da nossa esfera, com a carga no centro, vai ter o mesmo potencial. Entendido isso? Fechado? Bom, aqui só para a gente ver o restinho do desenho, tá? Olha só, aqui os pontos que a gente pode colocar, belezinha? E cada ponto desse daí vai ter o mesmo potencial, tá, pessoal? Fechado? Cada pontinho desse daí vai ter o mesmo potencial. Ó, colocado ali, belezinha? Bom, quaisquer outra superfície esférica com centro lá na carga geradora do campo, que é o quesão, será também uma superfície equipotencial, tá? Portanto, as superfícies esféricas também são equipotenciais, tá, pessoal? Então, geralmente, quando você considera superfícies esféricas, elas vão ser equipotenciais. Vou até colocar o desenho para vocês aqui, ó, tá aí. A carga tá aqui no centro. E aqui a gente colocou vários pontos e a gente vai colocar as circunferências, né, para determinar as distâncias. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. A gente pode colocar superfícies mais próximas e a gente pode colocar as superfícies mais afastadas, tá? O que nós temos que levar em consideração aqui, pessoal? O seguinte, qualquer ponto aqui, ó, que esteja nessa parte de dentro, eu posso colocar a carga aqui, aqui ou aqui ou aqui. Qualquer ponto aqui, ó, aqui eu chamei de S1, eu posso chamar de S1', S2', certo? Então, qualquer ponto que esteja ocupando essa parte de dentro aqui, vai ser o quê? Equipotencial. Qualquer ponto em 2 é a mesma coisa, que estiver ocupando ali a segunda circunferência, a segunda superfície, também vai ser equipotencial. E a terceira também vai ser. Quando é que vai mudar? Quando você compara uma superfície da outra. Se eu quero saber o potencial aqui, ó, em S1 e comparar o potencial em S3, aí eu tenho que ter cuidado. Por quê? Porque S1 está mais perto da carga geradora. S3 está mais o quê? Afastado. Então, eu vou ter um potencial maior aonde? Lembra lá, inverso da distância? Eu vou ter o potencial maior na carga que estiver mais perto da carga geradora de campo. E um potencial menor na carga que tem mais afastada aqui, belezinha? Mas quando você considerar a superfície aqui, ó, qualquer ponto que você coloque na superfície externa vai ter o mesmo potencial, porque vai ter a mesma distância do centro até a borda, tá? Então não confunda, o potencial está relacionado com a distância e a superfície ela é equipotencial. Quando dentro da mesma superfície você pode colocar vários pontos e não varia essa distância. É por isso que a gente coloca a esfera como exemplo, fechou? E aqui, pessoal, ó, só para a gente determinar aqui também, embora todos os pontos de S2, por exemplo, tenham o mesmo potencial, que foi o que eu falei para vocês, esse valor é diferente de S1 e S3 por causa da nossa distância, tá? Então tá escrito aqui o que eu falei para vocês. Belezinha? Fechou? Então, jovens, de uma maneira geral, tá? Essas linhas que a gente coloca aqui, a gente vai chamar de linhas de força, certo? O potencial vai ser o quê? Está relacionado à força
que é usada aqui para deslocar essa carga. Então, a gente vai chamar essas linhas aqui de linhas de força, belezinha? Fechado? Bom, ó, deixa eu terminar de colocar aqui para vocês nosso desenhozinho bonitinho aqui, tá bom? Olha só para mostrar aqui a questão da angulação, né? Ó, os pontos S1, S2 e S3, opa, deixa eu voltar, tá? Tudo que tiver onde está aqui mais internamente vai ser o mesmo potencial de S1, S2 a mesma coisa e S3 a mesma coisa. Só vai mudar quando eu comparo um para o outro, tá bom? E essas aí são as linhas de força, beleza? E a propriedade geral, pessoal? Então vai ficar o seguinte, para qualquer campo elétrico, as linhas de força são sempre perpendiculares às superfícies aqui potenciais, tá? Então tá aqui, ó, a superfície, ó, a gente pode ver que ela tá bem no nosso quadro aqui, nosso slide, certo? Belezinha? Isso aqui são as nossas linhas de força, tá? Como ele tá falando aí. O campo, né, para qualquer campo, as linhas são perpendiculares às superfícies aqui potenciais, tá bom? Então tu tem a linha de força e a superfície, eles têm que formar quanto? 90 graus, tá? Para você fazer, se você for fazer um desenho aí. Fechadinho, como tá colocado aqui, ó, a gente tem as nossas linhas de força e aqui foi colocado aqui os 90 graus, que é a nossa direção, tá bom, gente? Lembrando que a angulação, ela tá relacionada à direção, belezinha? Que é uma certa orientação. É a mesma coisa quando nós formos estudar que o campo elétrico, por exemplo, ele é perpendicular à corrente. Ah, a corrente é perpendicular à força, então a gente está orientando, em questão de orientação, as nossas linhas de força são perpendiculares às nossas superfícies aqui potenciais. Fechado? Belezinha? Bom, pessoal, então olha só, a gente pegou aqui, ó, nesse ponto eu tenho um potencial. No ponto aqui 2 eu tenho um potencial, nesse terceiro ponto aqui eu tenho outro potencial. E se eu quiser considerar vários potenciais, mas mesmo assim eu quiser saber só uma diferença entre eles, certo? Ah, eu tenho um potencial no ponto, potencial no outro ponto. Eu posso calcular essa diferença, ela vai influenciar alguma coisa? Vai, tá, pessoal? Por exemplo, a corrente elétrica, ela é estabelecida graças a uma diferença de potencial elétrico, ou seja, quando você tem dois pontos ali, entendido? Então, a gente vai estudar a nossa diferença de potencial. Só estou terminando de colocar o desenhozinho para vocês, ó, como está mostrado aqui. E vamos fazer a diferença de potencial e trabalho realizado sobre carga elétrica. Por quê? Tu pega uma carga de prova, aí você coloca ela lá no campo elétrico gerado por uma carga Qzão, que é uma carga grande, geradora de campo. O que vai acontecer com essa carga? Vai se movimentar. Então, naquele ponto em que você coloca a carga, é um ponto de potencial. E lembrando, como eu falei para vocês, que o potencial, ele vai medir o quê? A capacidade de realização de um trabalho sobre a carga. E esse trabalho está relacionado com o quê? Justamente com a força que é utilizada para o deslocamento dessa carga dentro desse campo elétrico, certo? Então, de maneira análoga ao que ocorre no movimento dos corpos em campo gravitacional, podemos associar a realização de trabalho ao deslocamento de cargas pontuais colocadas em uma região onde existe um campo elétrico, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer essa analogia aqui também. Fechado? Bom, olha só, continuando aqui. A gente vai considerar uma certa região, tá? Para poder fazer isso, para que nós possamos entender um desenhozinho, ok? Então, olha só, vamos considerar uma região de campo elétrico uniforme, né? Vocês viram em aula passada a definição do campo elétrico, né? Uniforme com o professor Décio, tá? É onde você tem linhas, aquelas linhazinhas assim de campo, né? Elas são iguais, né? Então, elas vão de um ponto até o outro aqui, tudo igualzinho, né, gente? Certo? Então, você vai considerar isso daí, esse campo uniforme, e tu vai pegar uma carga pontual Q. Essa carga pontual Q, vamos colocar, colocou-se mais Q aqui, podia ser menos, mas para o nosso exemplo vamos utilizar mais, tá? Então, você vai pegar essa carga e você vai colocar nesse campo. Esse campo, ele é uniforme, ele já foi gerado por alguma coisa, certo? Então, a gente tem um campo elétrico, ele já foi gerado por uma outra coisa. A gente vai colocar o quê? Uma carga dentro desse campo e nós vamos ver o que acontece.
Se você colocar essa carga nesse campo, a primeira coisa que vai acontecer é o quê? Uma interação dessa carga com esse campo, certo? É uma força. Segundo, essa carga ela vai se deslocar. A interação, que é essa força, a gente vai ter um deslocamento sobre essa carga. Então, naquele ponto onde eu coloco essa carga, eu tenho um potencial, tá certo? Esse potencial vai ser o trabalho realizado para movimentar essa carga devido à força de interação que ela está dentro do campo, certo? Entendido isso? Fechado? Então, pessoal, você colocou a carga no ponto A, daqui a pouco eu vou colocar o desenho para vocês, tá? Abandona-se a carga no ponto mais que, lá no ponto A. Então, você pega aqui, né, tira a palavra ponto na frente da carga. Então, é o seguinte, tá aqui o campo elétrico uniforme, bonitinho, com as linhas dele aqui. Aí, tu pega um ponto desse campo qualquer, aí tu coloca uma cargazinha lá. Coloquei a carga. Agora eu vou abandonar essa carga. É a mesma coisa que eu largar, por exemplo, aqui, o passador do nosso slide. Se eu largar esse passador, todo mundo sabe o que vai acontecer com ele, né? Mas eu não vou fazer isso, tá, gente? É só para exemplificar. Se eu largar, o que vai acontecer aqui? Bom, professor, se você largar, ele vai para o chão, devido à aceleração da gravidade, certo? Então, esse marcador aqui, esse passador tem uma certa massa, ele está sujeito à aceleração da gravidade, certo? E a força, vamos dizer assim, que de interação aqui com o campo é a massa vezes a gravidade, que é a força-peso. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho o trabalho da força-peso, certo? Que vai ser o trabalho que eu vou gastar, né? O que esse corpo vai gastar para ser deslocado daqui até o chão. Entendido isso? E para isso a gente tem associado uma energia potencial gravitacional, que é justamente a capacidade de realização de um trabalho. Então aqui, ó, associado aqui a uma certa altura, eu tenho uma energia potencial gravitacional, fechado. Se eu largar, essa energia vai se transformar em energia cinética, e aqui eu vou ter justamente o trabalho da força-peso, que é o que vai fazer que essa interação aqui, ó, desloque esse cara daqui para baixo. Aqui, gente, é mais ou menos a mesma coisa, tu bota a carga bem aqui. Aí tu vai largar essa carga, ela vai interagir com esse campo, essa interação a gente chama de força, certo? Naquele ponto que você colocou, tem potencial, e esse potencial está justamente relacionado ao quê? Está relacionado à capacidade de realização de trabalho dessa carga aqui para fazer com que ela se movimente, porque ela vai se movimentar, interação. Tá certo? Entendido isso? Fechado? Então, pessoal, o que vai acontecer? A força elétrica realiza trabalho, né? Que é o que está escrito aí, sobre ela, deslocando-a em uma direção a um certo ponto C. Esse deslocamento vai depender, claro, do sinal da nossa carga. Se ela é positiva, ela vai se deslocar em direção ao negativo. Certo? Entendido isso? Nesse trajeto, pessoal, a carga ganhará energia cinética. Por quê? Porque ela vai se movimentar. É a mesma coisa do marcador bem aqui, como eu coloquei o exemplo para vocês. Dizemos que no ponto a carga mais que possuía uma quantidade de energia armazenada, ou seja, uma energia potencial. Eu vou colocar o desenho aqui para vocês, ó. Tá vendo? Tá aqui o nosso campo elétrico uniforme. Elas são superfícies, né, com as cargas bem distribuídas. E aqui eu tenho na vertical as linhas de campo. Então, se eu boto a carga aqui no ponto A, o que vai acontecer? Coloquei aqui no ponto A. Tá bom? Tô segurando essa carguinha bem aqui, ó, no ponto A bem aqui. Fechado? Eu tô segurando ela lá. Eu sei que ali, pessoal, tem uma energia potencial elétrica armazenada. Ou seja, essa energia, ela vai falar sobre a capacidade de realização de trabalho sobre essa carga aqui pela força. Por quê? Coloquei aqui, como eu falei para vocês, eu tenho uma interação, porque eu já tenho um campo aqui. Nesse caso aqui, ó, se eu for pegar a carga com a superfície de cima, eu tenho uma interação de repulsão. Logo aqui eu tenho uma interação de atração, certo? Então, bem aqui, ó, eu tenho energia potencial armazenada, ou seja, neste ponto eu tenho potencial para realizar trabalho, para minha força realizar trabalho para deslocar essa carga aqui, certo? Então vamos lá. Campo elétrico é gerado pela nossa carga pontiforme lá, certo? Carga de prova é colocado para interagir com o campo elétrico. A interação é chamada de força. Fechado? E o que vai acontecer então? Aqui, neste ponto, eu tenho um potencial
que ele vai me mostrar o quê? Este potencial vai me mostrar justamente que eu tenho um potencial aqui para a realização de um trabalho, ou seja, para que a força de interação realize um trabalho. Logo, se aqui neste ponto eu tenho potencial para eu saber que a minha força vai realizar um trabalho para deslocar essa carga, eu posso falar aqui então que esta minha carga tem uma certa energia potencial armazenada que vai se transformando aqui em cinética conforme eu vou tendo uma movimentação. Entendido isso, pessoal? Fechado? Então tá tudo relacionado aí e conectado, certo? Então, ó, a gente fez ali a movimentação, tá certo? Ela foi de um ponto a outro ali e eu posso calcular o trabalho realizado por esta força para deslocar essa carga de um ponto até outro ponto. Entendido isso? Tá bom? E aqui, pessoal, se quisermos deslocar a carga do ponto A até o ponto B, que seria o forçado, né? Porque ela é mais que, então a tendência ela é ir de cima para baixo, o que ia acontecer? Precisamos realizar trabalho fornecendo energia para essa carga. Então, se eu quiser tirar ela do ponto aqui até outro ponto, tem que fornecer energia para essa carga aí. Supondo que o trajeto da carga mais que de A até C, a gente vai denominar de essa letrinha aqui, né, que parece um T, é um tal. Então, T de trabalho, ou você pode chamar de tal, tá certo? Então, o nosso trabalho, para ir de A até B, vai depender do quê? Ele vai depender aí da grandeza, tá? E é uma grandeza que você vai obter da seguinte forma. Vou colocar aqui para vocês. Como é que eu sei, então, calcular este trabalho? Eu vou precisar do potencial no ponto A, certo? Eu vou precisar do potencial no ponto C. Lembra? Potencial, capacidade de realização do trabalho pela força para o deslocamento da carga, certo? Então, se eu pegar o potencial no ponto A, que é onde eu estou, até o ponto C, para onde eu vou, e igualar isso aqui, né, com o trabalho e a carga, eu vou ter, pessoal, a nossa primeira formulazinha aí, tá bom? Então, olha só, esse Q, ele está dividindo, ele pode passar multiplicando, então, logo, o trabalho vai ser o quê? A carga, que multiplica a subtração da nossa diferença de potencial, né? Porque quando você pega um potencial e subtrai do outro, você tem uma diferença de potencial. Fechado? Entendido isso? Belezinha? Então, tá aqui a nossa primeira fórmula, tá, pessoal? Ok? Bom, continuando aí. A diferença de potencial elétrico entre os pontos A e C, que indicamos aí na figura anterior, no caso, né, e na fórmula também, ou simplesmente V de AC, quando você acha a resposta, né, V de A menos V de C, você pode representar por V de AC. Fechado? É conhecida também por voltagem, pessoal, ou tensão. É por isso que eu falei que é importante essa questão do entendimento do potencial, porque vai ser o quê? A questão da voltagem, da tensão, que é a nossa diferença de potencial, que vai fazer com que a carga alinhe seu movimento. Esse alinhamento desse movimento é chamado de corrente elétrica. Entendido isso que nós vamos estudar mais para frente, tá? A voltagem mede, portanto, a quantidade, se liga aí, pessoal, a voltagem mede a quantidade o quê? De trabalho envolvido no deslocamento de uma unidade de carga em uma região do campo elétrico. Então, a gente vai ter aqui, ó, a nossa unidade, tá? 1 volt. Vocês viram lá a DDP, que é VA menos VC, é igual ao trabalho sobre a carga. O trabalho, qualquer trabalho é dado em joule. A carga é dada em coulomb. 1 joule por 1 coulomb é 1 volt. Ou seja, a voltagem mede o quê? Essa quantidade aí de trabalho para você fazer esse deslocamento, tá? Dessa unidade de carga dentro do nosso campo elétrico. Porque se não tiver campo elétrico, a gente não vai conseguir fazer isso daqui. Fechado? Entendido isso? Pessoal, vamos fazer um exemplozinho, vou fazer com vocês no quadro, tá? Olha só, vamos lá? Vou fazer com vocês esse exemplo no quadro para ficar mais amplo de vocês entenderem, fechou? Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, se para uma carga de 2 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb se desloca, né, que se desloca aí entre dois pontos, M e N, de um campo elétrico, é transferida uma energia de 3 vezes 10 a menos 3 joules, dizemos que a diferença de potencial entre M e N é, então ele quer a DP, diferença de potencial elétrico, tá?
Então, pessoal, nós vamos aí responder, tá? E a gente quer aqui a diferença de potencial, como eu falei para vocês, entre M e N. O que que nós vimos anteriormente? Nós vimos o seguinte, deixa eu pegar a canetinha aqui para vocês. Nós vimos que a diferença de potencial lá no ponto A menos no ponto C vai ser igual ao quê? Ao trabalho, certo? Que vai ser realizado pela força para deslocar de A para B, dividido pelo valor da carga que vai ser deslocada. Isso aqui você pode chamar de V de AC ou simplesmente V de AC, certo? Então a gente pode ver aqui, ó, que pode ser V de AC, trabalho da força dividido pela carga, ok? Quando você quer saber somente a diferença potencial, você pode chamar dessa forma, ou se vocês quiserem escrever, pode escrever dessa forma aqui, certo? Então, tu tem aí a energia que é dada aqui, lembrando que energia é capacidade de realização de trabalho, então, de certa forma, você já tem o trabalho aí, e você tem também o valor da carga, então, tu tem o valor da carga e tu tem aí o valor da tua energia, certo? Então, vamos substituir aqui o A e o C pelo M e N, ok? Mas a estrutura aqui da fórmula vai ser a mesma, belezinha? Deixa eu pegar aqui, apagar aqui. Fechou. Então, olha só como é que vai ficar fazendo as substituições, olha aí, ó. Belezinha? Entendido isso? Lembrando, como eu falei para vocês, que em física energia é igual a trabalho, certo? Então, a gente vai pegar aqui o trabalho e colocar o valor de 3 vezes 10 a menos 3 e vai dividir pelo valor da carga, certo? Já tá tudo em coulomb, bonitinho, já tá em joule, é só a gente fazer aí essa divisão, tá certo, pessoal? Então, olha só, a gente vai dividir aqui, ó, o 3 pelo 2, vai conservar a base e vai o quê? Subtrair os expoentes. Então, vai ficar dessa forma aqui. Lembrando que é menos 3, menos 5. Menos com menos mais, menos 3 mais 5 fica mais 2. Fechado? E aqui eu posso deixar assim, volts, ou se na resposta não tiver notação científica, 10 ao quadrado é quanto? 100. 100 vezes 1,5 fica 150. Então, você vai ter aí uma diferença de potencial de 150 volts. Fechado? Entendido isso? Belezinha? Beleza, pessoal. Olha só. Então, nesse caso aqui, ó, quando uma carga de prova mais que se desloca entre dois pontos A e C, como nós vimos no desenho, devido ao trabalho da força elétrica sobre ela, para a gente ter o deslocamento dessa carga, a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e C é o resultado da divisão, olha só, como nós fizemos o trabalho pela carga. Entendido isso, pessoal? Bacaninha? Bom, exemplos aí do nosso dia a dia que nós podemos ter quando a gente está trabalhando aí com voltagem e tudo mais, né? Olha só, postes de alta tensão, lâmpadas, né? Todos os equipamentos aí que funcionam através da nossa, né, energia elétrica. Aí a gente tem lâmpadas ligadas à rede de 110 volts, circulam cargas elétricas, né? Então, todos os nossos equipamentos, gente, circulam cargas elétricas, tá? Belezinha? Olha só, a lâmpadazinha só pra gente ver, ok? E lembrando, pessoal, que no circuito você tem que ter o quê? Um ligado no positivo e o outro ligado aonde? No negativo, tá? Deixa eu voltar aqui pro cantinho junto com vocês, belezinha? Então, a gente tem o positivo e o negativo. A lâmpadazinha aqui, você pode ver, ó, no terminal da pilha, você tem um positivo, no outro negativo você tem que ligar aqui na lâmpada, tá? Então, qualquer coisa que você for alimentar dessa forma. Uma bateria, uma pilha nada mais é do que um armazenador de carga, ok? Que vai servir aí para circular nos componentes, para fazer esses componentes circularem, tá bom? Então, aí tu pode ter lâmpada ligada aqui em tensão de 110, lâmpada ligada a 12 volts, né? Pilhas de 1,5 que você usa aí para controle remoto. Então,
Todas essas pilhas aí, pessoal, quando você coloca no equipamento, né, você coloca no positivo e negativo, tu tem uma DP, que é a diferença de potencial elétrico, que é a tensão que vai servir, né, para alinhar o movimento dessas cargas para a gente ter a nossa corrente elétrica. Entendido isso? Bom, pessoal, olha só, potencial elétrico e um campo uniforme, ok? Um campo elétrico uniforme é observado na região entre duas placas paralelas eletrizadas com cargas iguais e de sinais opostos, né? Como nós mostramos aí anteriormente. Desde que o comprimento e a largura das placas sejam muito maiores do que a distância entre elas, tá? Para você considerar isso daqui, ó, tá aqui a nossa plaquinha. Nesse caso, pessoal, a diferença de potencial, né, de um ponto A a um ponto B, também vai ser dada aqui por essa expressão, tá? Então, a diferença de potencial elétrico, ok? Primeiro é o trabalho sobre o valor dessa carga, para a gente poder entender agora, né, de modo inicial. Quando a gente for para a eletrodinâmica, a gente vai ver essa diferença de potencial sendo dada aí por outras fórmulas. Entendido isso? Fechado? Aí aqui, jovens, olha só, nessa condição, o que vai acontecer com a carga? Ela vai percorrer essa distância aqui, certo? Ela vai percorrer essa distância bem aí, tá? Então, a gente vai ter uma força aí para realizar esse trabalho, ok? E aqui, essa distância está justamente dentro da fórmula do trabalho. Lembra? Trabalho é força vezes deslocamento. Se eu substituir essa fórmula do trabalho na nossa fórmula de potencial, a gente vai ter o seguinte, olha só. Olha ali, vou colocar aqui para vocês, ó. No lugar do trabalho, vou colocar força vezes deslocamento. Foi substituído aqui, ok? O que a gente pode fazer aqui? Lembrando que lá do nosso campo elétrico, que é força sobre carga, então força é o campo elétrico vezes a carga. Substitui aqui no lugar da força, o que dá para fazer? Para simplificar a carga. Simplificou essa carga aí, o que vai acontecer? Nós podemos falar também, portanto, que a diferença de potencial elétrico entre dois pontos vai ser o que, como mostrado aí? O campo elétrico também vezes a distância. Então, você pode achar por aqui, pelo trabalho. Tu pode achar por aqui também, olha só. Diferença de potencial vai ser o que? O campo vezes a distância. Ou seja, o campo elétrico gerado ali vezes a distância. Entendido isso? Fechado? E, pessoal, olha só. O campo elétrico também pode ser expresso nas unidades volt por metro, ok? Lembrando aqui, olha só, porque volt por metro, a gente até fez uma questão, né, que trouxe essa unidade, eu só não aprofundei, mas a gente colocou, justamente porque, opa, deixa eu voltar aqui rapidinho, você tem, né, se você isolar aqui o campo, fica a voltagem sobre a distância, fechado? Belezinha? Também é uma unidade no ECI e depende dessa fórmula aqui. Bom, vamos ver um exemplozinho aqui rapidinho. Duas placas eletrizadas com cargas iguais e sinais opostos, separados por 4 milímetros, entre as quais há uma diferença de potencial de 200 volts. Podemos afirmar que o campo elétrico uniforme entre as placas tem intensidade de quanto aí? Nós acabamos de ver que para isso é só você pegar o potencial e dividir pela distância. O potencial já está em 200 volts, mas a distância está 4 milímetros. Eu tenho que tirar o mili e colocar 10 a menos 3, ou seja, 3 casas de diferença em cima do número. Ó, deixa eu colocar aqui para vocês, tá aí, ó. A gente tem que mexer nessa distância. Tá vendo, ó? O que a gente quer fazer? Quer achar o campo quando ele dá diferença de potencial? É só dividir pela nossa distância aí. Bom, fazendo a divisão do 200 pela nossa distância de 4 milímetros, que é 0,004 metros, tá? Se você quiser trabalhar assim, sem notação científica, como foi colocado aqui, ou, bora no quadro rapidinho, gente, eu posso mostrar para vocês também com notação científica. Olha só, vamos lá no quadro rapidinho? Vamos lá no quadro, que eu vou colocar para vocês a notação científica, olha só. A gente pode fazer assim também, ó. Aqui 2 casas para a esquerda sobe positivo. E aqui no lugar do mili, que é 10 a menos 3, pode colocar aqui também, né? 4 vezes 10 a menos 3. Aí dá para fazer a brincadeira aqui, ó. 2 dividido para 4, né? Você pode fazer a divisão aqui certinho, ó, 0,5, tá? Conserva a nossa base e subtrai o expoente. 2 menos 3. Menos com menos mais, 5.
Aqui, ó, para não ficar 0,5, eu vou colocar uma casa para a direita e vou tirar a diferença aqui. Quanto é que vai dar isso? 5 vezes 10 elevado a 4, que é a mesma coisa que você dividir, pessoal, aqui de uma vez só, que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, se você gosta de notação científica, você pode fazer assim na notação científica, fechado? Olha aí o nosso campo, que pode ser dado em volt por metro ou newton por coulomb, que é a mesma coisa, só muda um pouquinho da unidade, tá? E aqui, pessoal, olha só, potencial elétrico e um campo elétrico gerado por uma carga pontual. Ali era um campo elétrico uniforme. Aqui, o que eu vou ter, ó? O potencial elétrico V em ponto A de um campo elétrico criado por uma carga pontual, que nós vimos em aulas anteriores. A uma distância dessa carga é dado pelo quê? O Q0, que é a constante, certo? E também aqui, ó, vamos ver o desenhozinho, ó, tá aí a carga, tá aqui um ponto. Nós vimos até esse desenhozinho lá no início, ok? E nós vimos aqui, ó, a nossa fórmula. Isso aí nós tínhamos conversado, ok? Bom, só coloquei aqui novamente, pessoal, que a gente viu lá no primeiro slide para fazer esse exemplo aqui com vocês, ó. Tu tem aqui qual o potencial elétrico de uma carga pontual de mais 2 microcoulombs no vácuo em um ponto a 15 centímetros. Para eu achar esse potencial simples, eu sei o valor da constante, ele deu o valor da carga aqui, que eu tenho que transformar em coulomb, né, gente? 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, e eu tenho que transformar isso aqui em metros. 15 vezes 10 a menos 2 metros. Eu só substituir esse e esse aqui. Beleza? Agora sim, vamos colocar e vamos fazer a nossa multiplicação e divisão? Tá aqui, ó, o que eu vou fazer aqui? A constante, a carga e a distância. Eu vou multiplicar os números aqui, certo? Eu vou conservar a base e subtrair o expoente, ok? Então vai ficar aqui, ó, 9 vezes 2, 18, vezes 10 a 9 mais menos 6, mais com menos, 3. E aqui 15 vezes 10 a menos 2. Vamos dividir o número, conservar a base e subtrair, né? 3 menos 2 fica 3 mais 2, 5. E a nossa divisão aqui, deixa eu só colocar para vocês, 1,2, tá? 1,2 está aqui, vezes 10 elevado a 5 volts. Pronto, pessoal, fechadinho aí o nosso exemplo. E para finalizar, ó, a gente tem esse daqui. A gente tem 3 cargas geradoras de campo e um ponto em comum para essas cargas, ok? Aqui a gente tem, ó, que esse está situado a 15 centímetros da carga 1, 15 vezes 10 a menos 2 aqui, certo? Está situado aqui, ó, tá aqui o valor da carga, a 20 do Q2, tá mais distante, né? 20 vezes 10 a menos 2 aqui. E para fechar de Q3, ele tá a 10 centímetros, né? Então, aqui olhando, eu já posso falar que aqui vai ser o maior potencial, né, gente, em relação a essa carga aqui, pela distância. Agora eu tenho que olhar para os valores, ó, esse é 3, esse é 2 e esse é 1. Qual o potencial no ponto H, pessoal? Bom, professora, eu tenho 3 cargas de campo, o que eu vou ter que fazer? Você vai ter que calcular o potencial 3 vezes, 1 para cada valor de carga, certo? Ó, esse potencial aqui, ele vem de qual? Ele vem da primeira. Ó, 9 da carga constante eletrostática. Aqui é o nosso Q1 e aqui é a nossa distância 1. O que eu faço aqui? Multiplica, conserva a base e expoente. Olha só. Certo? Tá aqui, ó. Tá? Belezinha, pessoal? Isso aqui é o 2, tá? O que aconteceu aqui, ó, é porque o 1 ele saiu depois, tá bom? Mas esse aqui é o 2, ok? O 3, gente, é a mesma coisa. Deixa eu apagar aqui para vocês verem rapidinho. O 3 é a mesma coisa, tá? O 3, eu vou pegar a constante, a carga. Ó, não esquece do sinal, tá vendo? Ó, faça um cálculozinho aí depois, só para vocês verem aqui a manipulação, tá bom? Multiplica, conserva a base e trabalha o expoente, belezinha? E aqui do primeiro, que eu não coloquei o cálculo aqui, é só você pegar o quê? Ó, o valor de Q1, que é 2, tá bom? O valor de Q1, que é 2. Ó, vai ficar 9 vezes 10 a 9. Vezes quem?
2 vezes 10 a menos 6. Dividido para quem? Qual é a distância D1? 15 vezes 10 a menos 2. Fazendo essa continha aqui, ó, chamar isso aqui de 1, tá? Você vai ter essa respostinha minha aqui. Fechado, pessoal? Entendido? Bom, eu quero no ponto H, então eu vou ter que somar todos os potenciais. Então vai ser V1 mais V2 mais V3. Qual é a diferença? 1 é positivo por causa da carga, o 2 é negativo por causa da carga e o 3 também é o quê? Positivo. Então vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Soma, subtrai, soma, conserva a base e conserva o expoente. Fechou? Olha aí. Transformando em notação, é só mandar uma para a direita e tirar a diferença ali do 5. A gente tem 7,5 vezes 10 elevado a 4. Então ali, olha só, vem aqui comigo rapidinho para a gente fechar. Eu posso fazer o quê? Ter várias cargas em um ponto só. Quando você tem várias cargas em um ponto só, é só você usar a fórmula na quantidade de vezes que você tem a carga, fechado? Aí depois você soma todo mundo, mas cuidado com o sinal. Belezinha, pessoal? Fechado? Bom, mas depois eu volto aí para aquele nosso resumex. Até mais!